Boa noite. Boa noite, Juliana, Raquel, Ana Paula, Jussara, Josimar, minha convidada de hoje, Rafaela. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como que as doenças crônicas podem aumentar os índices de depressão e ansiedade. Boa noite, Cláudio. Vocês não estão me ouvindo, não? Boa noite, Sara. Um prazer ter você aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Acho que sim, né? Bom, esse é um tema que eu gosto muito e aproveitando que a gente está no mês do Setembro Amarelo, em que nós falamos sobre conscientização sobre transtornos mentais e sobre prevenção do suicídio, que é um gravíssimo problema de saúde pública, né? De vez em quando eu trago isso no meu Instagram. Eu tenho muito interesse nessa área de saúde mental e hoje eu tô assim, tive o prazer de convidar a Rafaela Feijó dos Santos. A Rafa trabalha comigo na clínica de diálise, atualmente da Vita. Boa noite, Mayara. E a Rafaela tem muita experiência com paciente renal crônico. Ela trabalha há 17 anos, ela é psicóloga clínica e hospitalar, trabalha há 17 anos com pacientes renais. Mas assim, é claro que o foco é paciente renal crônico, mas assim, qualquer paciente com doença crônica pode experimentar isso, esse mesmo problema. Então, sem mais delongas, eu vou chamar a Rafa para a gente começar a conversar, que tem muita coisa para a gente falar. Rafa, estou te convidando aí. Boa noite, Zé Luiz. Já estamos te vendo, Rafa. Agora sim, boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, é um prazer ter você aqui. Agradeço por você ter aceitado o meu convite. É uma honra ter você para a gente conversar um pouquinho. Eu sei que você tem muita experiência e admiro muito seu trabalho com os pacientes renais. Admiro mesmo. Acho que faz muita diferença, enfim. Essa abordagem multidisciplinar é um grande diferencial. Então, obrigada pela sua presença. Isso vai ser um Obrigada. bate-papo. Eu queria que você primeiro se apresentasse, Rafa. Primeiro, te agradecer pelo convite, é um prazer estar falando aqui com vocês. Bom, meu nome é Rafaela Feijó dos Santos, como o Olivia me apresentou. Eu comecei no estágio na faculdade, fazendo portas, né, que era um trabalho de apoio psicológico em arte-terapia, junto a pacientes renais crônicos, em 2002. Então, eu fiz 3 anos de estágio lá e foi aprovada a lei que garantia o acesso a psicólogo na nefrologia e eu fui contratada nesse mesmo ano, que foi 2005. Então, desde 2005 até agora, 2022, atuando junto a pacientes renais crônicos, né? Então, assim, tem uma formação de pós-graduação em psicologia analítica, que é a linha que orienta o meu trabalho, mas, como você falou, psicóloga clínica hospitalar, trabalhando com essa população, né, há 20 anos, como juntando estágio mais carteira assinada, e amo, né, uma área apaixonante, como você falou, a doença crônica traz inúmeros desafios e possibilidades para o nosso trabalho. O que eu gosto, assim, porque tem muita gente que não gosta de trabalhar com doença crônica, né? Não gosta no sentido assim, tem medo, tem dificuldade. Mas eu acho que é um mundo de possibilidades, como você falou, quando você consegue devolver a dignidade para aquela pessoa, sabe? Devolver o desejo pela vida, a vontade de se posicionar no mundo, se colocar, enfim, e perceber que a vida não acabou porque alguma coisa, que no caso é uma doença, interrompeu aquele processo de vida dele, entende? Então eu Protagonismo, né? Devolver esse protagonismo, essa vontade, esse conhecimento, né, de si mesmo para ativar o que todos nós temos, que é a resiliência, né, para enfrentar as dificuldades que a vida nos coloca.
E o renal, como você falou, e os doentes crônicos, de uma maneira geral, eles trazem a gente a possibilidade de acompanhar por longo tempo, né? Porque o paciente agudo, você vai lá, atende, faz uma intervenção, mas depois você nem sabe, às vezes, o desdobramento daquela doença, né? O que que aconteceu depois? E ali não, o paciente renal você acompanha a longo prazo, né? E isso é até um dos facilitadores da intervenção, porque é como se fosse alguém que você acompanha no dia a dia, um paciente consultório que você acompanha semanalmente, né? Então, é o que você falou, traz desafios e também muitas possibilidades. Sim. Eu queria começar perguntando para você, perguntando assim, né? Por que que o paciente com doença crônica, a gente sabe, isso é provado, né, pelos estudos, que pessoas com Uhum. doenças crônicas têm maior possibilidade de desenvolverem transtornos, principalmente transtornos depressivos e ansiosos. Sim. E o que que no seu entender, assim, na sua experiência, você acha que é o motivo pelo qual isso acontece? Olha, como você falou, a depressão e a ansiedade são as doenças mentais, né, prevalentes, no caso das doenças crônicas, e não podia ser diferente no renal também, é assim, né, no renal a gente tem uma estatística até alta, assim, de 24 a 42% da população renal experimenta depressão em algum estágio da doença crônica, e a ansiedade quase 100%. Ou seja, em algum momento ele vai experienciar tanto a ansiedade traço como a ansiedade estado, né? Ou um estado de ansiedade ou uma característica de ser ansioso, de ficar ansioso. E as doenças crônicas, elas trazem isso, em geral, Olivia, por causa do tempo, né? Porque a maioria das pessoas elas se organizam, elas têm uma resiliência para enfrentar um desafio de forma mais aguda e ver-se curado, né? Então eu entro num hospital para melhorar, para curar, eu enfrento coisas difíceis, mas buscando uma melhor ou cura. E as doenças crônicas, a gente vai ter uma estabilidade, a gente vai ter manutenção da vida e da saúde, mas a gente não tem melhora nem cura. Então, esse tratamento que eu invisto os meus recursos, às vezes de dinheiro, às vezes familiar, às vezes o tempo que eu não posso trabalhar para estar me tratando, né? Todas essas mudanças de vida que a doença crônica traz, ela faz com que o paciente invista e não tenha esse retorno de melhora ou cura. Então, a gente acaba tendo geralmente três estágios, vamos dizer assim. Um primeiro momento, que é a lua de mel, o paciente chegou, ele viu que o tratamento salvou a vida dele. Então, ele percebe uma leve melhora em relação aos piores sintomas. Depois a gente vê que ele vai acostumando ali, mas vai vendo o que ele foi perdendo. Ah, eu perdi o trabalho, eu perdi um pouco de fonte de renda, a minha saúde já não é mais a mesma, a minha prioridade de vida agora não é mais o que era antes, é me manter vivo, né? Continuar esse tratamento. E depois, lá, depois de algum bom tempo, né? Que a gente, na hemodiálise, eu vejo isso para lá de um ano, quase dois, a gente vê uma adaptação, né? Uma aceitação. Eu já vi que eu não vou sair daqui, eu vou ter que aprender a conviver com essa doença. Então, muitas vezes o paciente para de se debater, né? E entende que, assim, o que que eu posso reunir para poder enfrentar isso? O que que eu posso fazer para fazer dessa melhor forma? E aí ele começa a adaptar a vida às demandas daquele tratamento. Então, respondendo a sua pergunta, o que causa, né, um maior índice de depressão e ansiedade são os estresses relativos ao tratamento, que muitas vezes são dolorosos. As doenças crônicas muitas vezes têm conexão com dor, que também é um fator de estresse e que desencadeia depressão. No caso da doença renal, a gente tem sintomas muito parecidos, como a fadiga, alteração de sono, alteração de apetite, que também caminham junto ali com alguns sintomas de depressão. Então, a gente tem uma série de mudanças, as quais os pacientes precisam de ter recursos para poder se adaptar. Só que as mudanças geralmente vêm com a doença crônica, com o diagnóstico de doença crônica, são muito rápidas.
Então, são muitas mudanças para poder sobreviver num curto espaço de tempo, que é a partir daquele diagnóstico, e que ele tem que se submeter, se ele quiser sobreviver. Então, fica aquela ambivalência entre o desejo e o medo de viver daquele jeito que ele não esperava, que ele não desejava, que ele não queria, e o medo, né, de falecer também. Então, o paciente fica transitando nesses dois mundos até conseguir uma adaptação. Você falou uma coisa interessante, né? Porque eu acho que tem duas coisas aí. Além disso que você falou, né? As restrições impostas pelo tratamento são, nem, assim, principalmente no paciente que já é dialítico, né? São restrições, mesmo antes, né? Quando o paciente não é dialítico, tem toda a questão da dieta, tem toda a questão de uma readaptação do seu modo de vida. E essas Sim. restrições, como você falou, muitas vezes o paciente não tem tempo de se adaptar a elas, assim, muitas vezes elas são rápidas. E aí, eu só quero fazer um parênteses, como que o tratamento conservador pode fazer diferença nisso aí? Porque, por exemplo, eu Uhum. trabalho muito com paciente renal crônico que ainda não entrou em diálise, que é uma área que eu gosto muito. E eu percebo que esses pacientes que conseguem ficar, mesmo que eles um dia entrem em diálise, se eles conseguirem ficar alguns anos em tratamento conservador, essa adaptação ela vai acontecendo de uma maneira mais gradual. Então, eu percebo, na minha experiência, que o paciente ele consegue enxergar de outra forma. Porque o primeiro momento, o impacto, eu sempre falo que para mim é muito difícil eu ter que falar para uma pessoa que ela tem doença renal crônica, principalmente se ela já chega para mim já com a doença avançada. Então, às vezes, o paciente já chega naquela fase que já está praticamente precisando entrar em diálise. E ter que dar essa notícia é muito difícil, porque a sensação que eu tenho é que eu tô tendo, a pessoa se sente como se estivesse na beira de um precipício e eu estou empurrando ela lá para baixo, entendeu? Então, assim, a sensação que eu tenho é que ela olha para mim como se eu estivesse, assim, sendo a emissora de mais novas, né, de mais notícias. Só que, assim, é muito importante a gente trazer. E aí vem, quer dizer, além das. Aí eu estou puxando o gancho, né, do que eu falei, a questão das restrições, né, impostas pelo tratamento e o medo da morte. Porque Sim. existem algumas doenças que só de você ouvir falar o nome já trazem consigo essa sensação de minha vida está no fim. Então, por exemplo, se você fala de câncer, eu já tive um câncer, Uhum. eu tive um câncer de mama em estágio inicial, mas eu precisei me tratar, fazer radioterapia. Mas assim, a palavra câncer assusta muito. Sim. Agora, Doença a renal palavra, também, até pelo desconhecimento, né? A pessoa não sabe o que que tá ali. a palavra hemodiálise é quase que um palavrão nos ouvidos de quem, até porque, e é uma coisa que depois eu queria que a gente falasse, tem do desconhecimento que você falou, e as pessoas só escutam as histórias ruins, né? Ah, o meu vizinho morreu na diálise. Ah, eu não Uhum. quero fazer porque o primo da minha mãe estava fazendo diálise e morreu. Tipo, então, assim, eu sempre tento trazer para o paciente a realidade dos fatos, porque a gente cria, e você é psicóloga, sabe melhor do que eu, e eu estou fazendo uma pós-graduação de terapia cognitivo-comportamental, né? Não sei se você sabe disso, Uhum. eu te falei. Mas, assim, a gente tem distorções cognitivas, a gente tem distorções, a gente muitas vezes não consegue enxergar o que é a realidade, que é difícil, mas que muitas vezes não é aquilo que a gente imagina, né? Então, eu acredito que você veja isso muito, né? Na sua prática. Com certeza, até porque é o que eu te falei, quando a gente não conhece alguma coisa, a tendência é a gente imaginar o pior, né? A tendência universal do ser humano é essa. Se eu não sei o que a tendência é essa. E como você falou, até não só na diálise, a notícia que eu tenho é que alguém fez diálise e faleceu. Mas no transplante a gente também vê isso. A gente só tem as notícias de quem faleceu depois que fez transplante. Mas os 10 que fizeram antes e que deu certo, a gente não tem notícia, eles não voltam na diálise muitas vezes para dizer, olha, deu certo, eu estou vivendo, né? Outro dia mesmo eu encontrei no Instagram uma paciente que fez transplante há 15 anos atrás e tá super bem. Mas esses casos não aparecem, as pessoas não veem, né? Não falam disso. Então, o desconhecimento, os rins são muito pouco conhecidos, as funções dele, o que faz, como que é uma hemodiálise.
As pessoas não sabem que existem pacientes nossos, por exemplo, que estão em diálise há 23, 25 anos. Ou seja, estão acrescidos 25 anos de vida. E normalmente quem falece em diálise é por algum não cumprimento do tratamento, uma não adesão ao tratamento da maneira adequada, ou por uma comorbidade muito grave, né? Uma Ou pessoa cardíaca muito grave, né? Alguma coisa assim. Então a gente, esses pacientes que têm uma aderência, que fazem o tratamento direitinho em 25 anos. 25 anos de hemodiálise são 25 anos de vida a mais que a gente está oferecendo para essas pessoas. Então, como dizia, né, nosso antigo chefe, a hemodiálise é eficiente, ela é boa naquilo que ela faz, né? Mas o naquilo que paciente propõe, né? o paciente precisa ter essa adesão e por isso que a gente está falando hoje aqui das doenças crônicas com a saúde mental, porque parte dessa adesão precisa do paciente estar bem, precisa dele conhecer os recursos que ele tem para enfrentar as dificuldades que a gente citou no início aqui da doença crônica, para ele conseguir se manter bem no tratamento. O tratamento é para ficar bem, né? Pode não ter cura, pode não ter, é crônico, mas é para o paciente ter, né, o mínimo de qualidade de vida, ele se manter bem para a vida externa, né, para a vida além do hospital. E aí, você falou uma coisa que eu me lembrei. É muito claro isso, você não precisa nem ser psicólogo, psiquiatra, como que o desfecho do paciente, como que o resultado final dele é muito superior quando ele tem um bom enfrentamento em termos de saúde mental, né, Rafa? Assim, é de uma distância assim enorme. Quando você fala em saúde mental, Olivia, eu assim, acho importante eu dizer uma coisa assim, para nós em geral, não só para o paciente crônico, né? Quando você fala assim que a nossa mente viaja, inventa coisas, não enxerga a realidade da maneira mais adequada ou cria, né, de acordo com as crenças, situações piores do que elas são, cenários piores que elas são, um fator muito importante em qualquer coisa, qualquer diversidade que aconteça na nossa vida, para a nossa saúde mental é a aceitação. Se eu não aceito o que está acontecendo, se eu não me conecto com a realidade do que está acontecendo, eu não tenho como enfrentar. Eu não tenho como ter recursos para superar aquilo. Então, isso assim, para a saúde mental como um todo, Serve para tudo. aceitar, aceitar a realidade é princípio básico para enfrentar qualquer adversidade na vida. Então, assim, tem um ditado africano que eu gosto muito, que eu falo muito para os meus pacientes, que é o seguinte: eu só posso enfrentar um leão quando ele aparece. Eu não tenho como matar um leão que não existe. Então, os nossos pacientes renais crônicos e outros pacientes crônicos em negação, o tratamento é muito pior. O tratamento é muito difícil. A gente vê a piora do quadro clínico do paciente, porque a gente não consegue fazer. Como é que eu vou fazer ele aderir à dieta se ele não aceita que tem que fazer dieta porque está renal? Porque ele não aceita ir para o hospital para fazer hemodiálise. Ele não aceita que aquela doença requer algumas mudanças. Então, quando eu não aceito a realidade, eu não consigo fazer nada para melhorar ela, né? Então, assim, fator número um em saúde mental é aceitar a realidade. Isso é uma lição de vida para tudo. Você precisa aceitar a realidade dos fins de relacionamento, das falências nas empresas, na sua empresa, nas perdas de emprego, nas discussões familiares. Na verdade, essa questão da aceitação, eu penso muito sobre isso. Eu falo isso com os meus pacientes. Assim, eu falo, claro que de uma maneira gentil, né? Mas assim, é importante aceitar para que eles consigam ter armas para lidar com aquela situação, né? Recursos, E, isso ali, aí. e aí, você falou um conceito aí da questão da resiliência, né? Tem um livro que eu acho que você já deve ter ouvido falar, Antifrágil. Eu tô para ler Uhum. esse livro, eu não li ainda. Mas o conceito de antifragilidade supera até o de resiliência, né? Então, a pessoa que é resiliente, ela se mantém em pé, apesar das dificuldades. Mas Uhum. o antifrágil, ele melhora com as dificuldades. Então, ele consegue não só voltar à forma que ele tinha antes, sofrer o impacto e continuar de pé,
como ele melhora. Então, quando a gente consegue enxergar a vida com aceitação, com adaptação, resiliência e até esse conceito da antifragilidade, eu acho que fica muito mais fácil viver, apesar que não é fácil. Não tira a dificuldade da situação, mas Não, não tinha. a forma de Mas olhar é faz toda a desafio, diferença. né, Olivia? Vida é desafio. Quando a gente olha a natureza, que nós fazemos parte da natureza, embora muitas vezes a gente não enxergue isso, de vida é desafio. Qualquer documentário de animais que você vê não tem facilidade para ninguém, não, né? Vida é desafio. Então, eu estou te dizendo assim, aceitar a realidade é entrar em contato com isso para a gente ter recursos para enfrentar, né? Então, na diálise ou em qualquer doença crônica, esse é sempre o primeiro passo, né? E aí, às vezes, passa pelo que você falou, pelo entendimento. Muitas vezes eu pergunto para o meu paciente: você entendeu o que disseram para você? Você entende o que é doença renal crônica? O que que isso significa na sua vida? O que que você entendeu do que o médico falou? Porque muitas vezes é o que você falou: o médico disse que eu tinha que fazer isso, eu estou fazendo, né? E a pessoa não tem entendimento do que aquilo significa, nem do que aquilo vai impactar na vida dele. Então, para ele aceitar, ele precisa também conhecer. Então, a gente tem várias etapas aí, né, importantes. E como a gente está falando de ansiedade e depressão, as pessoas precisam conhecer o que é ansiedade e depressão também. Porque eu escuto muita gente falando que a ansiedade é frescura, né? E geralmente as pessoas que têm ansiedade são pessoas que tentaram ser muito fortes. São pessoas sobrecarregadas, são pessoas estressadas, são pessoas que tiveram que enfrentar algum desafio grande, algum estresse grande, né? E a depressão é quando eu, num momento posterior, né, eu já estou na fadiga de tentar, de tentar, de tentar, que a ansiedade a pessoa fica na luta, né? Aquela, aquele cansaço interno, aquela tensão. Vou fazer isso, vou resolver aquilo, vou conseguir fazer isso, vou conseguir enfrentar, amanhã eu vou, não vou, aquela agitação mental. A depressão já é o momento seguinte. É quando eu falo assim, não, eu já tentei tudo isso e eu não estou conseguindo. Eu já tentei tudo isso e não tem caminho, eu não estou vendo caminho. É como se fosse um degrauzinho a mais da ansiedade quando vem a desesperança, quando vem a baixa da energia, a fadiga, o cansaço. Eu já tentei de tudo, eu estou exausta mentalmente e eu não consigo encontrar uma saída. Então as pessoas precisam entender que as duas são doenças, assim como o câncer assim como uma gripe assim como o Covid é. E quando a gente tem doenças físicas, as pessoas não hesitam em tomar remédio, as pessoas não hesitam em buscar o médico, mas quando a gente fala de sintomas de doenças mentais, doenças psíquicas, as pessoas não procuram psicólogo, as pessoas não procuram psiquiatra, O preconceito é muito grande. muito grande. Não, É, e eu fico escutando, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, psicólogo é coisa de doido, psiquiátrico é coisa de doido. Outro dia eu brinquei com um paciente meu que se a gente, psicólogo e psiquiatra, fosse viver do campo das psicoses, que são as pessoas que as pessoas falam comumente que são loucos e doidos, a gente ia morrer de fome, porque a prevalência da psicose é muito pequena, frente é ínfima, frente à depressão, ansiedade, alcoolismo, outros transtornos tantos que são tão comuns no nosso dia a dia, né? Então, assim, por que, né? Por que não cuidar? Eu vi até no seu Instagram, por que não um cuidado integral? Se eu estou doente no físico, eu procuro um médico. Se eu estou doente no mental, eu acho que isso é frescura, que eu não preciso de ajuda, que eu não preciso, que eu dou conta de resolver sozinho. a gente vive uma sociedade também, Rafa, que, assim, muito do eu dou conta, sabe? Então é muito do eu, é tipo assim, trabalhe enquanto eles dormem, sabe? Uhum. Para você conseguir e tal. Então, eu acho que a gente está, ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, a gente também tem uma propaganda de que você pode ser um super-humano, assim, né? Então você pode.
Se você trabalhar e tal muito, você vai ficar rico. Tipo uns coaches, assim, nada contra coaches. Eu acho que tem muita gente que é boa e que incentiva. Mas a gente precisa entender que nós somos. Primeiro que a gente tem as nossas limitações e a gente precisa de vez em quando parar. A gente precisa entender que tem coisa Sim, que a gente não dá conta e que a gente precisa de ajuda, né? sim. É muito difícil, porque o que eu percebo, e eu falo isso por mim, eu faço terapia, mas eu só fui Uhum, fazer terapia quando uma situação muito grave se abateu sobre mim, entendeu? uhum. E aí eu falei, cara, há muito tempo eu pensava, não era nem preconceito. Era tipo assim, não, mas eu tô bem, vou deixar pra lá. E às vezes a gente fica esperando aquela situação grave acontecer e você se desespera e vai. Mas muitas vezes a gente precisa aprender a pedir ajuda nos primeiros sinais, né? Muitas vezes Sim, não. É isso que a gente tem que fazer. Eu acho que essa informação que a gente está trazendo hoje, e não só a gente, mas como tantos, né, tantos veículos de comunicação, esse tipo de informação é importante porque a pessoa, às vezes, ela nem sabe que ela tem aquele problema. E às vezes ela, exatamente. por exemplo, quer ver uma coisa? Ó, eu quero até perguntar isso para você. Existe uma diferença entre tristeza e depressão? Não é a mesma coisa, né? Não, não é a mesma Existe, coisa. existe aquela tristeza que é reacional. Então, você descobriu que tem um câncer, você descobriu que vai ter que fazer diálise, você descobriu, sei lá, que foi traída pelo marido. Sei lá, alguma Uhum. história. Perdi o emprego. Existe aquela coisa que é reacional, é tristeza, você chora, você se Isso é lamenta. normal, né? Todas as emoções são importantes. Todas, todas, medo, tristeza. É tipo aquele filme Divertidamente, né? Sim, Desenho. sim. Quem não viu, Inclusive, aconselho. a tristeza, ela é importante e ela nos dá o referencial de valor, aquilo que tem valor na nossa vida, né? Até o Matrix é um filme antigo que ele fala que ele tentou fazer uma Matrix em que todos eram felizes e isso não deu certo, porque as pessoas não tinham noção de valor, né? Então, a tristeza é uma emoção que as pessoas julgam negativa, mas ela é importante para nos dar um referencial de valor. E a diferença entre a tristeza e a depressão é que a tristeza é uma característica, é um sintoma da depressão. Mas a depressão, ela tem uma característica de sintomas, né, é, físicos e psicológicos, como baixa de energia, a pessoa não vê prazer mais no que via antes, e ela tem um referencial de tempo, a pessoa tem que sentir um mínimo de sintomas durante um período de tempo. Então não é reacional, igual você falou, né? A pessoa ficou triste durante um mês, durante 3 meses. Eu tenho que ter esse conjunto de sintomas que caracteriza a depressão durante um período de tempo, né? E eu tenho que ter comprometimento da funcionalidade do sujeito. Ou seja, às vezes eu fico triste, mas eu consigo trabalhar, eu consigo comer, eu consigo rir de uma piada se alguém me contar, mesmo que eu volte a chorar daqui a pouco, né? Eu consigo Eu fico lidar, eu consigo deprimido. continuar funcionando. Exatamente. Agora, a depressão, ela compromete a funcionalidade do sujeito, mesmo que ela seja leve. O sujeito começa a querer faltar nos compromissos, ele começa a abandonar o autocuidado, então não toma banho direito, não come direito, não dorme direito, tem uma tendência à irritabilidade, as coisas não têm mais a mesma coisa, o mesmo gosto, o mesmo sentimento em relação às coisas. E um fator muito importante que as pessoas não falam, mas que a gente tem um comprometimento muito grande na depressão, é da parte cognitiva, é da parte intelectual da pessoa. Então, às vezes, você fala coisas óbvias com pessoas depressivas e Elas não entendem. elas não conseguem reagir, elas não conseguem internalizar aquilo porque a parte cognitiva também está afetada. Porque as pessoas veem muito a parte do humor, né? Tá triste, tá chorando, tá achando que tudo é ruim. Mas às vezes você fala assim: ah, mas ele te traiu, então separa, né? Ou faz coisas que seriam óbvias, reações que seriam óbvias, ou então perdoa, ou então conversa com ele, né? Vê o que que foi. A pessoa não consegue, a pessoa fica paralisada, né? É uma rigidez de pensamento que a gente tem
em volta de alguns núcleos quando a gente está a pessoa está deprimida, que complica também a abordagem, o tratamento de pessoas depressivas. Por isso que é difícil, né? Você conseguir fazer o tratamento dos depressivos. Mas estudos mostram que grande parte dos depressivos, após o tratamento de 1 ano, já tem melhora ou cura. Se a pessoa for ao psiquiatra, se a pessoa for ao psicólogo, fizer o tratamento adequado, direitinho, ela tem grande probabilidade, né, de melhora ou cura. Só que as pessoas, como você falou, deixam chegar no fundo do poço. Aí, para tirar do fundo do poço, é mais difícil do que se tivesse na beirinha, né? E a ansiedade é a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas deixam a chegar no estado do pânico, né? De que a pessoa acha que vai morrer, de que não sai de casa, de que não consegue funcionar. Tanto que, estudando um pouquinho para falar para vocês aqui para a live, eles estavam dizendo que um indicador de que a pessoa está com algum transtorno de ansiedade é necessitar de acompanhante. Porque a ansiedade, ela provoca sintomas físicos e psicológicos de uma tensão muito grande. Então, a pessoa passa mal, a pessoa não consegue se virar sozinha, ela acaba dependendo de alguém para estar ajudando naquele momento. Então, assim, isso é um indicador que a gente também atrapalha a funcionalidade. A pessoa começa a evitar determinadas coisas, sair de casa, determinadas comidas, determinados lugares, né, também atrapalha a funcionalidade da pessoa. Então, sempre que alguma coisa, né, algum sintoma de depressão, de ansiedade estiver atrapalhando o seu dia a dia, essa é a hora de buscar ajuda. É quando você percebe que deixou de ser algo normal. Porque, por Isso exemplo, aí. fazer uma prova de trânsito, é normal você ficar ansioso. Seu coração vai Sim, mais rápido, você ficar, né? Isso é normal, mas é ok. Passado aquele estímulo que te levou à ansiedade, aquele momento de ansiedade, você fica bem, né? Como se isso fosse um aí. gráfico, assim, né? Que você sobe, fica ansioso, mas tirou o estímulo, você melhora. É a mesma coisa. Uma tristeza, quando é reacional, depois de um tempo aquilo tende a melhorar. Mas se você percebe que você entra num platô, né? Em que você fica sempre ansioso, ou sempre deprimido, ou sempre irritado, igual você E falou, nem muitas vezes dois, né? exatamente. E nem sempre, isso que você falou é muito importante, eu acho que é de muita utilidade. Nem toda depressão, gente, traz sintomas de tristeza, de choro, aquele estereótipo que a gente imagina. Existem as depressões que são irritadas, né? O paciente tem Sim. irritabilidade. E uma Principalmente adolescente. adolescente, sim, estava até lendo, eu li sobre isso um dia desses. Uhum. E, por exemplo, além disso, existe alteração do sono. Isso é uma coisa que eu queria chamar aqui a atenção, porque às vezes Sim, a gente acha que deprimido é aquele cara que vai ficar lá dormindo o dia inteiro, mas muitas vezes eles têm insônia. Então, sim. insônia pode ser, não necessariamente é, mas pode ser um sinal tanto de depressão como de ansiedade, né? Então, Principalmente na ansiedade, a gente tem quadros de insônia críticos, assim, que acaba virando bola de neve, né? A pessoa já está hipervigilante e aí não dorme, a gente acaba tendo piora da saúde geral, pressão alta, dor de cabeça, irritabilidade aumentada, uma coisa vai puxando a outra. ideia do sono, né? Exatamente. E aí, se você não, você tem que cortar o mal pela raiz, né? E Porque aí é que eu brinco com os meus pacientes que a bola de neve, ela funciona para os dois lados, tanto para nos afundar quanto para nos resgatar. Porque se você começa a melhorar o seu sono, né? Você dorme na hora certa, toma seu remedinho lá, se você está com insônia, o médico prescreveu seu ansiolítico, toma o seu remedinho, aí você dorme a noite inteira, acorda na hora certa, melhorou o sono. Você já vai melhorar o humor, você já vai comer mais ou menos adequando para o normal. Aí você voltando a comer normal, você já vai ter uma disposição melhor. Então, uma coisa que você vai conquistando no seu autocuidado, uma coisa que você vai melhorando, também vão puxando as outras para melhor. Em terapia,
com os doentes renais, a gente vê isso quando o paciente engata uma coisa de autocuidado, uma coisa para melhoria da saúde, na outra semana ele já está dizendo que melhorou outra coisa. E assim, depois de um mês já melhorou outra coisa, e assim vai, né? Então, assim, a bola de neve que nos afunda, ela também nos resgata quando a gente começa com as práticas de autocuidado. Que seja o remédio, Sim. né? Que seja a terapia, que seja cuidar do meu sono, cuidar da minha alimentação, fazer um exercício físico. Aquilo vai fazendo com que você consiga ir promovendo, resgatando a sua saúde mental e física, né? Esses dias eu estava, há um tempo atrás, uma paciente minha, não vou falar o nome, mas você sabe quem que ela entrou em diálise, ela estava muito revoltada, ela estava naquela fase, já tinha passado a lua Uhum. de mel, ainda não tinha chegado à aceitação, e ela muito revoltada com aquela situação e grosseira com as pessoas, e sempre assim, muito arredia. E aí você começou a atendê-la. Na verdade, você já Uhum. vinha tentando atendê-la e, ao que me parece, eu me lembro bem, ela não estava indo. E aí, de alguma forma, ela começou a ir com você, a ir com você. E eu achei tão interessante, porque um dia ela entrou no meu consultório, ela indo fazer diálise, né? E ela entrou de cabelo pintado, loura, assim. E ela entrou toda arrumada, maquiada, loura. Eu olhei pra ela, falei, nossa, como você tá bonita. Aí ela falou assim, comecei a ir na psicóloga, tô me sentindo melhor, resolvi pintar o cabelo. Você deve saber quem é, se você souber, depois eu te conto. E aí, assim, de lá pra cá, eu percebi uma melhora no humor. Eu comecei Sim. também, se não me engano, comecei um antidepressivo junto com toda essa estratégia aí. Você até conversou comigo, a gente começou um antidepressivo para ela. E assim, é claro que é uma pessoa que tem muitas dificuldades, né? Por ter várias doenças associadas e tal. Mas eu percebi uma melhora no humor. E aí, isso me chamou muita atenção, porque é claro que a gente já vê isso no dia a dia, mas é porque eu me lembrei desse caso agora. Como que você consegue, muitas vezes, interferir em alguma coisa, né? E isso que você falou de autocuidado me fez lembrar. O fato dela ter tido a disposição de ir num salão pintar o cabelo, aquilo fez muita diferença para ela, sabe, Rafa? Então, assim, parece uma besteira, mas às vezes é o fio que você puxa do novelo, igual você falou, tanto pode puxar para baixo como para o alto, né? E essa mudança, isso eu já vi acontecer com vários pacientes. Mas é muito importante que o paciente entenda que ele precisa dar o primeiro passo. Assim, muitas vezes ele não tem força para isso. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, precisa estimular o paciente e ter paciência, né? Eu sei que tem paciente que às vezes está tão afundado, e isso serve para as famílias, se tiver algum familiar de paciente com qualquer doença crônica, né? Às vezes a gente tem que ter cuidado para não perder a paciência, para não ficar, fulano não quer saber e deixar para lá. A gente precisa entender que são pessoas que muitas vezes estão num grau de sofrimento muito grande e que não estão conseguindo enxergar a solução, né? Não, e a Então, mobilidade então às vezes é pouca, né? Precisa mesmo de alguém para estar ali apoiando. Tanto que uma das referências, como eu te falei, é a presença de acompanhante, né? Quanto mais grave a ansiedade, quanto mais grave a depressão, precisa de alguém ali para estar dando esse suporte. E essa coisa da paciência com as pessoas, principalmente com os depressivos, né? É muito importante porque cada um vai ter um ritmo para reagir. E eu já vi muitas vezes falando, fulano, eu desisto. Eu falo, eu não desisto nunca, porque eu não sei se é amanhã que ele vai dar o primeiro passo, né? Então, se eu tiver que falar 1000 vezes, eu vou falar 1001, porque a gente precisa ter esse cuidado de que às vezes hoje não dá, mas amanhã pode dar, né? Tinha uma psicóloga que ela falava que ela trabalhava com microtarefas. Então, assim, com depressivo você dá uma microtarefa. Então, arruma sua cama todo dia. Essa vai ser a sua tarefa. Porque quando ele conseguir fazer aquilo, tem até um livro sobre isso, né? O poder de arrumar a cama, é um negócio assim, que fala disso, quando você consegue vencer uma barreira, daqui a pouco você consegue a segunda, daqui a pouco você consegue a terceira, e a bola de neve vai ao contrário, né? são A de, favor da sua né? saúde, os São bons hábitos. E os hábitos de saúde integral.
né? Eu gostei do seu nome lá, saúde integral, porque exercício físico faz bem para o corpo, faz bem para a mente. Uma boa alimentação faz bem para o corpo, faz bem para a mente. O sono faz bem para o corpo, faz bem para a mente, né? Uma coisa que faz muito bem para a saúde mental e que hoje em dia as pessoas não usam muito é a criatividade. Porque as pessoas acham que criatividade é algo é, dos marqueteiros, dos artistas, das pessoas que têm que criar algo, né? E por que que eu falo a criatividade? Porque é a criatividade que nos dá perspectiva. Se eu vou olhar para uma diálise, eu vou falar, é uma chance de eu viver mais 25 anos, ou minha vida acabou aqui porque eu não posso fazer X, Y, Z, O olhar. né? É o olhar. Então, esse olhar, a gente treina, essa perspectiva, a gente treina com a criatividade. Tá, não dá para eu trabalhar mais aqui, mas eu posso fazer X, Y, Z, né? Eu posso fazer de determinada forma. Se Eu reinventar. posso. Oi? Se reinventar. Se reinventar. Só que a gente já faz isso todos os dias, a gente só não se dá conta. Então, quando a mudança é um pouco maior, às vezes a gente paralisa. E às vezes é legal paralisar para você olhar o todo. Mas aí depois a gente precisa dar os próximos passos no sentido daquilo, de se reinventar mesmo, de dizer assim, tá, aquela aceitação, né? Tá, isso aqui não dá mais para mim. Mas o que que dá, né? Tinha um paciente que a gente fazendo tirinhas, né? Posts, trabalhando essa questão de um ponto de vista, ele falava assim, ele brincou assim, a frase dele, estou um bagaço, aí embaixo, mas ainda dou um bom caldo. Né? É disso de ver que eu tenho limitações, mas eu ainda tenho para dar, eu ainda tenho que viver. E essa pessoa é uma das que lá dentro da hemodiálise vive pra caramba, vai pra diálise, faz sua diálise certinho, mas o que tem que viver fora, vive e vive com intensidade. Então é essa criatividade que eu estou dizendo. É uma criatividade muito cotidiana, né? E o que que ela significa, né? Tem uma definição de criatividade que eu gosto muito. É a arte das possibilidades estendidas. Ou Interessante. seja, se eu consigo olhar de uma maneira diferente, não dá desse jeito, mas eu posso tentar de outro, né? Eu consigo expandir as minhas possibilidades. Então, as limitações que a doença crônica nos traz, eu posso expandir com criatividade, com Nossa, adaptações, uma nova perspectiva. Então, é isso que a gente trabalha, né? Que eu busco trabalhar com os pacientes, com arte-terapia, com as intervenções de conversa, de fala, né? De escuta, de acolhimento, de dizer, ó, você não pode isso, mas você já pensou naquilo? Será que esse aqui é um caminho? Né? Vamos tentar tal coisa? O que que você acha disso? Né? É essa capacidade de abrir mesmo o leque, de olhar para a vida de uma maneira criativa, diferente. A gente já faz isso todo dia, a gente só não sabe. Rafaela, isso que você falou, eu achei sensacional. É engraçado que eu faço isso com os meus pacientes, mas eu nunca tinha pensado dessa forma que você falou. Às vezes eles falam assim, ah, não vou conseguir fazer aquilo. Eu digo assim, tá, mas e a outra possibilidade que existe, né? Mas eu nunca tinha pensado Uhum. dessa forma que você falou, assim, em relação à criatividade, né? A arte das possibilidades estendidas. Entendido, isso aí. O Todo, né? Que você tempo não pode todo. fazer X, às vezes até pessoas sem problemas, porque todo mundo tem, mas assim, falo, sem doenças crônicas e tal, a gente precisa refazer a rota o tempo inteiro, né? Na vida, o tempo todo é isso, né? E é por isso que eu brinco com meu filho todos os dias, o lema, né? Não dá para fazer isso. Então, aí ele já fala, faz de outro jeito, mamãe. Eu falei, é isso aí. Então, nós vamos tentar de outro jeito. Vou E ensinar. até quando não dá, até quando não tem outro jeito. É a criatividade de olhar para dentro e tá, isso aqui eu não consigo de jeito nenhum. Então eu tenho outros desejos, né? A criatividade de se olhar e dizer assim, tá, se eu não puder fazer isso, acabou para mim? Ou eu posso desejar outras coisas, ou eu posso olhar para outros balizadores, outras referências, né?
Porque nem tudo eu vou tentar de um jeito, eu vou conseguir de outro. Às vezes falta uma coisa que é outro balizador de saúde mental, que eu queria muito dizer para as pessoas, que é a parceria. Como você falou, nós estamos vivendo muito no mundo eu. Eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que ser super-homem, né? Mas, se você for ver os filmes de super-herói que eu amo, eles não salvam o mundo sozinho, não. Se for ver, tem sempre um Robin na vida, um vilão lá que o super-homem cai, alguém, a namorada dele lá afasta a Kryptonita para ele poder voltar e salvar o mundo. Tem sempre uma parceria, sabe? Então, assim, eu acho uma das formas de criatividade é estabelecer novas parcerias. Então, se as parcerias que a gente tem hoje, né, não dão conta de eu conseguir fazer ou ser ou alcançar aquilo que eu quero ou um estado de bem-estar, é a gente ser capaz de fazer novas parcerias, né? Então, assim, essa é a primeira live que eu participo, você sabe, e eu estou participando porque eu queria fazer novas parcerias, né? Eu queria conhecer gente, falar, mandar um pouco dessa mensagem do que a gente pode fazer para ter saúde mental em pleno Setembro Amarelo, né? Essa possibilidade de falar, gente, a gente precisa se cuidar. Não existe, porque como você falou, é vendido muito um auto-amor, né? Um super-homem, eu me amo, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Mas não existe amor sem autocuidado. O amor, o amor não prospera, não cresce onde não tem cuidado, né? Então a gente precisa olhar para esse autocuidado. Eu vou prosperar, eu vou buscar, mas eu preciso me cuidar para poder prosperar, para buscar. Perfeito, perfeito. E você falou do Setembro Amarelo, eu só queria agora, nesses minutos finais, aproveitar. Eu acho isso tudo que você falou maravilhoso, Rafa. Assim, nem parece que é a sua primeira live, porque você está super bem. É Que a minha bom. terceira live, eu também sou meio inexperiente nisso aí, mas está indo bem. Tá funcionando. Hã? Tá funcionando. Ah, super bem, super funcionando. Essa questão, eu me lembrei agora você falou dessa questão da adaptação, da criatividade. Só fazer um parênteses rápido, eu tenho uma paciente que ela era uma pessoa sem doença nenhuma. Ela entrou para fazer uma cirurgia de retirada de mioma. Uhum. E aí ela fez uma complicação gravíssima, foi para UTI, ficou séptica, assim, infecção generalizada, né, para quem não sabe. Ficou muito, 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 muito grave. Sobreviveu, mas sobreviveu com doença renal crônica, perdeu o rim, assim, o funcionamento do rim, Sim. e amputada. Uma mulher jovem, de 40 anos, na época, 40 e poucos anos. E ela, no início, ela ficou muito deprimida. Mas a depressão. Mas, cara, como que eu admiro essa paciente? Porque esses dias eu encontrei com ela tinha casado, olha só. Ela, ela, ela tinha um namorado, olha só a história. Ela tinha um namorado quando aconteceu isso tudo com ela. Quando ela levantou, viu que tinha sobrevivido, mas se viu naquela situação, ela virou pro namorado e falou assim: Olha, sai daqui que eu não quero te ver. Não quero ver Uhum. uma pessoa doente, você não tem que ficar comigo por pena. Isso na cabeça dela. E o cara, não, mas eu gosto de você. Ela, não, sai, sai. Aí terminou com ele. Ela foi se aprendendo a se reinventar. Ela foi usando a criatividade para fazer e ela foi superando aos poucos aquelas dificuldades dela. E o namorado dela começou a ficar em cima dela. Não, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. Depois de uns meses, ela aceitou ele de volta. Eles casaram. A gente até fez um chá de panela para ela e tal. Eles casaram e esses dias eu encontrei com ela. Ela tá usando uma prótese na perna, né? Tá super feliz. Ela falou assim, doutora, eu venho, faço diálise, mas eu saio da diálise, eu vou pro forró, eu danço lá com meu marido, e meus filhos, não sei o quê. Gente, Prótese, olha só como a gente é capaz de se superar. olha, sério, eu olhei pra ela, eu falei, você é sensacional. Eu falei, quando eu falo que eu aprendo muito com os pacientes, é isso. Porque às vezes a gente se olha em situações assim muito mais fáceis, teoricamente, e a gente fica vendo problema. E é claro que cada um tem o seu nível de problema, cada um tem o seu grau de enfrentamento. Então, assim,
Não tô te dizendo que, você não tem problema nenhum. Você que não tem, que tem a perna, não tem problema nenhum. Não, não tem nada a ver. Às vezes a pessoa tem Sim, uma a vida dor de teoricamente cada um perfeita. sabe onde dói. Exato. Aham. Às vezes a pessoa tem uma vida teoricamente perfeita, mas ela tem, inclusive, problemas químicos que fazem com que ela, no cérebro, Sim, né, em termos de neurotransmissores, fazem com que ela desenvolva depressão. Então, assim, cada um tem a sua luta, né? Então, eu não estou minimizando a luta de ninguém. Eu só estou dizendo que quando a pessoa a gente precisa, porque assim, às vezes a pessoa não consegue enxergar sozinha. Então, ela precisa buscar ajuda para que alguém a ajude a enxergar que existe solução para praticamente tudo sim, nessa vida, né? Então, quando eu sim. vejo um caso igual dessa paciente, eu passo e penso assim, cara, as pessoas conseguem, sabe? Com fé, Uhum. eu creio muito nisso, na Sim, parte mas espiritual. a espiritualidade é um dos fatores, né? Essa conexão com o lado espiritual é um dos fatores de saúde mental, né? É isso aí, a ciência já mostrou Né? de Que é consciente espiritual, consciente emocional, eu esqueci, o consciente de inteligência, o QI, e agora existe o consciente espiritual. o Jung ele já falava até de um outro autor da participação mística, que é uma coisa até mais espiritual. Sabe quando você chega numa praia ou num lugar muito lindo e você se impacta com aquela beleza? Ele fala dessa participação mística, dessa sensação de que você faz parte de um todo maior. Então, Entende? assim, a gente não está nem falando de religião, mas eu estou falando de vivenciar essa espiritualidade, isso que você falou, essa fé, esse impacto que existe alguma coisa, né, para além, a ciência já mostra que tem ganhos imensos, né? E aí é importante a gente estar falando, porque às vezes as pessoas confundem depressão e essa desesperança característica da doença como falta de fé, né? E não é, né? Não, Eu tenho um conhecido que ele foi para a igreja, foi para a missa e voltou da missa e infelizmente se matou. Não era falta de fé, é que até como você falou numa outra live, a dor é insuportável demais. E como eu falei aqui, a questão cognitiva fica muito rígida, fica muito difícil. Então a pessoa não vê caminho realmente, entendeu? Não consegue. E aí eu até fiz um post ano passado dizendo assim, não é porque você não enxerga o caminho que não exista saída, que não existe caminho. Então, muitas vezes a gente precisa desse auxiliar psicólogo, desse auxiliar médico, desse auxiliar psiquiatra, para conseguir dar o primeiro passo no sentido de achar o caminho. Porque realmente, às vezes, a pessoa está tão embotada naquele sofrimento, está tão limitada, que ela realmente não consegue ver caminho. não. Então, a parceria é um indicador de saúde, porque eu tô com o cérebro, eu tô com as emoções, eu tô tão mal que eu preciso de alguém para me dizer, ó, vai por ali, né? Vai por ali você tem chance de melhorar. E não tem nada de errado com isso. Buscar ajuda é lícito, é necessário, é importante. É Não natural, é nós somos preciso. animais sociais, não tem ninguém que vive sozinho. Sim, porque às vezes as pessoas têm vergonha de pedir ajuda. Porque elas acham que vão ser vistas como fracas. Mas a gente Não, mas precisa de mais esse olhar. Não é fraqueza. Isso é do ser humano, isso é inerente ao ser humano. exatamente, até para buscar esse quê de criatividade que eu não estou conseguindo por causa da ansiedade, que eu não estou conseguindo por causa da depressão. Eu pego emprestado o olhar do psicólogo, o olhar do psiquiatra, o olhar do médico para me guiar. É como se eu estivesse no escuro e eu falasse, me presta o celular aí, para a gente botar a lanterna aqui e ver o caminho, né? Isso não é fraqueza, isso é sinal de inteligência. Eu não estou vendo, eu vou buscar alguém que me ajude a ver, Com né? certeza. E sabe, Loucura é ver a gente. Darwin tinha, eu acho que é Darwin que tinha uma frase de dizer assim: loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, se eu tô mal, se eu busquei caminho, se eu achei que eu ia dar conta sozinha, e eu tô um mês sem dar conta sozinha, eu tô um ano sem dar conta sozinha, eu tô 5 anos sem dar conta sozinha, e eu espero que magicamente alguma coisa vai acontecer para eu ficar bem, isso é loucura. Buscar ajuda não, buscar ajuda
é sinal de que eu sou inteligente, ó, eu não estou conseguindo sozinho, eu vou buscar alguém que me ajude. E a Giliane falou ali, tem muita gente que tem vergonha porque tem muito julgamento. De fato tem julgamento, mas assim, na verdade, as próprias pessoas que julgam, elas também precisam. E muitas vezes elas sabem que precisam, mas não querem dar o braço a torcer e entram numa espiral de acusar o outro. Então a gente não pode se ligar no julgamento das pessoas. Isso é uma coisa que a maturidade traz pra gente. Porque, por Sim, exemplo, se eu fosse me importar com o que as pessoas podem pensar de mim por eu estar fazendo no Instagram, eu não faria nunca, né? Porque nunca vai ser perfeito, nunca vai ser bom o suficiente. Então, isso, a maturidade também te traz isso, né? A gente precisa aprender a não. É muito difícil isso, justamente por sermos animais sociais, como você falou. A gente se importa muito com a opinião das pessoas sobre nós, né? Mas a gente precisa aprender a se desvencilhar disso, porque o bem maior é você. E aí isso não é sim, egoísmo, é a sua saúde. Porque se você estiver bem, os seus filhos vão estar bem, seus pais vão estar bem, a sociedade, as pessoas do seu trabalho, as pessoas com quem você se dedica. Então, assim, buscar estar mentalmente bem faz muita diferença. E aí, Rafa, só queria puxar aqui para a gente já caminhar para o final, que você falou uma palavra que me chamou a atenção, desesperança. Eu estava, como eu falei, né, na minha pós de terapia cognitivo-comportamental, foi falado uma coisa que eu achei muito interessante. Aproveitando que a gente está no mês do Setembro Amarelo e falando sobre prevenção de suicídio, que eu queria finalizar a live falando um pouquinho sobre isso. Eu fiz um vídeo que está lá no meu canal, quem não viu ainda, no meu canal não, no Instagram, né, no Reels lá. Fiz um vídeo semana passada sobre crise suicida. E aí estava falando sobre a dor psíquica, que é a dor de existir, essa dor que a pessoa sente no fundo da alma, intolerável, que faz. Que geralmente gera um. Geralmente não, que na verdade gera um desespero. A questão da rigidez, que é exatamente isso que você falou, de você não enxergar outra possibilidade. A ambivalência, que é essa luta, meu Deus, eu quero morrer, eu quero viver, você não sabe bem. E a impulsividade, que é o que faz você de fato tomar atitude. Mas assim, o que ele falou uma coisa que eu achei assim muito interessante, que o maior preditor de suicídio não é a depressão em si, é a desesperança. Eu sim, vi isso assim, porque, por exemplo, se você está deprimido, triste, mal, ansioso, mas se você tem esperança de que você pode melhorar, se você vê, e aí por isso que a espiritualidade é tão importante, porque você enxerga que há algo além de você, né? Alguma coisa que faz você ter um propósito, ter um sentido na vida. Mas assim, se você tem esperança, você muitas vezes consegue passar pela depressão e pela tristeza. Você sim, consegue se sustentar até você melhorar. Só que quando você perde a esperança, a desesperança é que faz a pessoa de fato se matar. Gente, eu achei isso pra mim, assim, eu não mas sei é, como você que é mas é por psicólogo, mas isso, pra mim eu achei mas assim, caraca, virou uma chave na minha cabeça. A falta de sim, esperança é que faz a pessoa não ter mais. Entende? Entende? sim, Não sei. e ele está muito certo nisso, mas é por isso que eu estou te dizendo que é tão importante, né, a busca de ajuda precoce. Né? Eu acho que um dos maiores indicadores, né? Se a gente pode falar o que fazer no Setembro Amarelo, o que é que eu posso fazer de ação concreta para prevenir suicídio? É a gente primeiro ter um autocuidado, né? Manter esse autocuidado, em detrimento à aprovação de alguém. Se eu estou sentindo que eu não estou bem, eu não tenho que provar para ninguém se eu estou bem ou não estou bem, eu preciso buscar ajuda, eu preciso me cuidar. E se alguém disser para mim, né, que tem que aquelas famosas frases, né, eu quero sumir, eu não aguento mais, eu não vejo caminho, tá doendo demais, é não medir a dor do outro, né? A Karina Fujimitsu, que fala sobre suicídio, ela fala: quem sabe da dor é o sentidor, é quem sente a dor, né? Então, assim, eu não posso medir. E o problema que a gente fala assim, busque ajuda, né? Quando a gente fala, fale com alguém, né? As campanhas de suicídio são todas assim, prevenção ao suicídio, fale com alguém, busque ajuda. Eu acrescentaria, busque ajuda profissional. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que você vai buscar ajuda,
por exemplo, sua mãe, seu pai, seu amigo, às vezes ele vai cair no julgamento. Você Ele vai achar que sua dor é pequena, que não é motivo para isso tudo, que vai passar. Então, assim, um dado muito importante é que as pessoas que chegaram realmente a tentar suicídio, a maioria, quase 80% delas, avisaram antes, tentaram falar com alguém antes. Mas a sociedade está negligenciando, entendeu? A gente está negligenciando. Então, assim, alguém buscou ajuda para você, ou você teve esse sentimento, busque ajuda profissional. Né? Ah, Rafaela, mas eu não tenho dinheiro. CVV 188 é gratuito, 24 horas, sigiloso. Nós temos o pronto-socorro do EAC aqui no Espírito Santo, que é um pronto-socorro do SUS que atende saúde mental, né? Nós temos as clínicas, quem tem plano de saúde, existem as clínicas psiquiátricas da Grande Vitória que tem um atendimento mais especializado em saúde mental. Né, tentativa de suicídio, como diz o especialista lá, é uma emergência médica. Eu preciso levar, chamar o SAMU, eu preciso para o pronto-socorro. é tipo um Eu não infarto. posso achar que vai passar, É tipo um entendeu? infarto. Um derrame, né? Um AVC. Exatamente, eu não posso achar que vai passar, que eu tenho ideia do que a dor do outro, se ele vai fazer ou não. As pessoas às vezes falam assim, ah, se ele está falando é porque ele não vai fazer, ou porque quer chamar a atenção. Isso Se não é uma pessoa verdade. precisa fazer isso para chamar a atenção, é porque a dor está muito grande, né? Então, assim, a gente precisa, eu volto a dizer, amor e cuidado transformam a dor. A gente consegue, sabe? Mas quase 94% das tentativas de suicídio estão ligadas a doenças mentais. E a maioria das doenças mentais que levam ao suicídio tem tratamento. Tem tratamento. Então, Rafaela, a gente consegue impedir 100% dos suicídios? Não. Porque a impulsividade, como você falou, aqueles poucos minutos, às vezes, não dá tempo da gente fazer nada. E eu tenho um caso conhecido, e aí eu falo para as pessoas que já tiveram algum conhecido de suicídio, que fazia tratamento com psicólogo, fazia tratamento com psiquiatra, era uma pessoa de fé e mesmo assim, num momento impulsivo de desespero, cometeu suicídio. E aí as pessoas do outro lado ficam, eu podia ter feito mais, eu podia ter falado mais, eu podia. Às vezes você faz tudo, mas como qualquer outra doença, nós vamos ter perdas, né? Assim como a doença renal, a gente vai ter pessoas que vão falecer, das doenças mentais, a gente também vai ter pessoas que vão falecer. Mas 94% é tratável. A gente precisa olhar para isso. A gente precisa oferecer esse cuidado. Total. E uma coisa que eu pensei aqui é que, por exemplo, quando uma pessoa se suicida, ela não acaba com a vida dela, né? O risco de um filho, de um parente de uma pessoa suicida também se suicidar aumenta muito. Isso é Sim, estatístico. Então, assim, quando você. Eu acho que a pessoa que consegue entender, porque ela não tem culpa dos sentimentos que ela está sentindo, e ela está sim, tendo, né? E não é que ela não vai ter culpa de procurar ajuda, porque às vezes a doença está causando tanta confusão mental que ela não consegue ter forças para isso, para buscar ajuda. sim. Mas, assim, eu acho que é importante pensar que esse é um ato que vai influenciar nas suas gerações, dali para frente. Então, assim, existem famílias de suicidas. Sim, porque a gente aprende tudo nessa vida por observação e por hábitos, né, convivência. Então, quando um familiar faz isso, a rede familiar entende que essa é uma possibilidade, que Hum. essa é um caminho, é uma solução. E Uhum, às vezes já tem a depressão, por exemplo, tem um fator de hereditariedade, uhum. né? Então a gente vai ter essas repetições, esse risco aumentado, porque já existe esse risco de doença mental também transmissível, assim como transmissível não, assim, hereditário, né? Com fator de hereditariedade, assim como a ansiedade também. Às vezes você vai ver uma família, é, 10 gerações de pessoas ansiosas, né? Então, assim, a gente aprende com os nossos, eu digo contexto geral e principalmente com a família, maneiras de reagir
a situações de adversidade. Agora, é importante que alguém que faça a quebra, né? Porque às Isso vezes aí. vem de uma família de suicidas deprimidos ou ansiosos, mas às vezes precisa Mas alguém é que faça essa quebra. E buscando por ajuda, a gente faz a quebra, né? isso aí. Mas buscando ajuda e oferecendo ajuda, né? Quando a gente vê que alguém está nessa situação e não consegue, né? E Rafa, a gente não pode ter medo de perguntar para a pessoa: você já pensou em se matar? Porque isso é um tabu. Mas Sim. eu, por exemplo, às vezes eu pergunto para os meus pacientes, quando eu percebo, eu falo assim: você já pensou em se matar? E às vezes a pessoa fala: já. Essa pessoa, ó, sente todos os sinais de alerta. Porque ela Uhum. vai, talvez ela seja uma pessoa que de fato tenha risco. Então a gente não tem que ter medo. Não é que a gente tem que jogar na internet, fulano se matou, métodos, né? Só Uhum. um comentário rápido, aquela série 13 Reasons Why, né? Que da Aham. Netflix, que assim, teve um efeito, eu esqueci agora o nome do efeito. Teve um aumento de suicídio Aumentou em meninas muito. Aham. jovens que eram iguais ao personagem, a personagem que se matou. Então, assim, teve um efeito na psicologia, agora eu não vou me lembrar o nome, mas é um efeito que aconteceu muitos anos atrás, com um livro que foi lançado e que estimulou um monte de gente a se matar também. Então, não é que a gente vai fazer propaganda de suicídio, principalmente de métodos de suicídio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você percebe uma pessoa com sintomas depressivos, você, às vezes, Sim. perguntar é o que faz com que a pessoa tenha a linha, o momento para ela se abrir. O canal para ela se abrir com você e você poder pelo menos aconselhar, se você não sabe o que fazer, pelo menos direcionar ela para algum profissional da área de saúde mental que vai saber ajudá-la. É Então, isso aí. Porque você às vezes a gente tem que admitir também que a gente não consegue. Tem muita gente que não consegue acolher uma pessoa com uma dor existencial dessa. Mas às vezes você não precisa acolher no sentido de você escutar. Você pode acolher e dizer assim: olha, eu reconheço a sua dor, eu acho que você está sofrendo, vamos buscar ajuda? e não Vamos minimizar junto? nunca, nunca Isso. minimizar a pessoa. Ninguém sabe a dor do outro. E escuta, né? A sua escuta é importante. Só você oferecer o seu ouvido já é muitas vezes o que a pessoa precisa para ela ver, poxa, alguém se importa. E ela poder. Isso isso é presença. Sabe? Isso aí que você está falando, escuta, né? É igual, vou dar um exemplo cotidiano, quando a gente está num velório, nada do que você disser vai tirar a dor da pessoa que perdeu alguém, mas a sua presença lá junto vai ficar para aquela pessoa. Então, assim, eu já vivenciei perdas de pessoas, eu lembro de nada que as pessoas falaram comigo, mas eu sei exatamente quem estava lá comigo naquele momento. Então, a presença faz toda a diferença. A Sim. presença, ela é sinal de cuidado, ela é sinal de amor, né? Então, assim, o fato de eu te escutar, dizer, olha, beleza, a sua dor eu já entendi que ela é grande para você. Eu posso até não entender porque você está sofrendo tanto por isso, mas eu já entendi que você está sofrendo muito por isso. Então, vamos buscar ajuda? Eu não sei te ajudar, mas eu sei quem pode. Então, vamos junto? Isso aí é fator de Proteção. grande possibilidade de proteção. Isso aí. Por isso que é rede social de apoio. Quando você fala assim, rede social de apoio, você já imagina uma rede de proteção, igual aquela dos trapezistas, né? Do pessoal do circo. É tipo assim, se eu cair ali, eu tô seguro. Sensacional. Sensacional essa metáfora que você fez. Eu queria só finalizar agora falando que quero que você fale assim rapidinho sobre suicídio passivo, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas com doença crônica fazem. O que seria isso? É quando você meio bem disse, né? A gente tem essa desesperança, o paciente não vê caminho. Então ele fica entre essa ambivalência, nessa impulsividade do medo de morrer e o medo de viver. E ele deixa de se cuidar, deixa de fazer ações que garantem a vida. Então, ele, por exemplo, falta diálise sistematicamente, sabendo que se ele não for, por mais de uma semana, por exemplo, ele pode vir a falecer, né? Ele deixa de tomar os remédios que podem levar a óbito, ou ele come determinada coisa que ele sabe que ele não pode comer, sabendo que o resultado daquilo pode ser a morte. Ele Então, se é esse encontra numa medo corda que bamba conscientemente. isso aí, isso aí.
E o risco pode ser que uma hora ele acerte, né? Esse é o risco passivo, o grande índice, né, de tentativa de suicídio é maior nos pacientes renais, porque o meio para conseguir isso é mais fácil através desse suicídio passivo. Ele não precisa pular da ponte, ele não precisa fazer, dar um tiro ou alguma outra coisa mais drástica, assim. Deixar de fazer alguns cuidados já significa possibilidade de óbito. Entendi. Eu Então a só gente queria está dar muito uma atento. dica para fechar, Olivia, assim, que é uma coisa prática para todas as pessoas, né, que podem estar nos assistindo e que possam estar com ansiedade ou mesmo nesses momentos de desespero, como você falou que é momento de crise, né? Eles geralmente são rápidos. Então, quando a gente está com uma adrenalina muito grande, de uma crise de pânico, de uma crise de ansiedade, uma crise psicológica, essa crise dura no máximo 30 a 40 minutos, porque aí o próprio organismo nosso começa a produzir uma química contrária à ansiedade, contrária à adrenalina, contrária à noradrenalina, aquela coisa toda que bota a gente agitado, na impulsividade. Então, quando você tiver nessa crise, olhe no relógio, marca 30 a 40 minutos, porque você vai ver que o corpo vai acalmando. E outra técnica que a gente tem muito importante para controle, gestão da ansiedade, eu não gosto de controle, eu gosto de gestão da ansiedade, né, que é quando ela aparece, é a respiração, que depois vocês podem procurar na internet melhor, a respiração quadrada. É uma técnica de respiração, respiração consciente que a gente chama, muito comum em meditação, mas que não necessariamente tem a ver com meditação, é um tipo de treinamento para respiração que ele diminui muito a sensação e a neuroquímica da ansiedade. Então você vem na ansiedade acelerando, acelerando, acelerando na crise. Se você respira nessa técnica de respiração quadrada, você consegue ir baixando o seu metabolismo, diminuindo a aceleração, a tensão, a ansiedade. E se a gente faz esse treinamento dessa técnica de respiração 15 minutos todos os dias, a gente consegue controle. Eu já tive paciente que deixou de tomar ansiolítico com técnica de respiração. Eu Mas a acredito gente, perfeito. mas a gente precisa ter disciplina. Porque a gente quer controlar uma crise muito grande respirando, mas o nosso corpo precisa estar habituado para conseguir isso. Ele precisa que, assim, você começou a respirar, ele já sabe, ó, é para acalmar. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tentei respirar na hora da crise e não funcionou. Não funcionou porque você está tentando conter uma coisa muito grande sem seu corpo estar treinado. Você É tem que igual treinar. você tentar correr uma maratona sem ter feito um treinamento antes, né? Mas se você faz esse treinamento diário, você consegue, com essa respiração quadrada, controlar uma crise de ansiedade. Aí, rapidinho, só para o pessoal entender como é que funciona, Pode fazer. é o seguinte: a gente inspira pelo nariz, contando na cabecinha aqui até 4, segura 4, solta bem devagarzinho 4 e fica sem puxar de novo 4. Esse é o mais difícil, ficar sem puxar de novo 4. Então, é um quadrado. Eu inspiro em 4, seguro 4, solto 4 bem devagarzinho e fico 4 sem puxar. Então, sentado para o pulmão poder expandir, né? E tentando jogar o ar para a barriga, porque às vezes a gente puxa no ombro aqui, faz... não é assim, tentando fazer a barriga encher. 15 minutos, se você fizer isso por dia, você vai ver que sono melhora, ansiedade melhora, tudo isso melhora. Por quê? Não é mágica, não é pensamento positivo, é fisiologia, Sim. né? Enche o seu pulmão de oxigênio, você respirando devagar e cadenciadamente, o seu coração desacelera, o corpo, o cérebro entendendo, tem mais oxigênio, o coração está batendo mais devagar, perigo foi embora, ela está calma. Então, o corpo vai produzindo uma neuroquímica de acalmar. Então, assim, funciona. A gente só tem que ter a disciplina do autocuidado de fazer. De fazer antes que aconteça a crise. Isso aí. Ou seja, isso serve para todo mundo, né? Para Para todos nós. todo mundo em qualquer lugar. Você está fazendo uma palestra, você está meio estressada,
né? Você está dentro do ônibus, você pode fazer no tempo que você está no ônibus. Você está dirigindo para o carro para ir trabalhar. Você está antes de dormir agitado, não consegue. Você faz. Aí sentiu que a ansiedade está vindo? Já começa, né? Eu sou uma usuária assídua dessa técnica, né? Início da pandemia aí, quando o bicho pegou, era só na base da respiração para dormir. Nossa, Rafaela, sensacional. Eu sabia que respiração tinha esse efeito na neuroquímica, mas eu não conhecia essa técnica do quadrado. Eu achava que você só inspirava, segurava e expirava. Eu não sabia desse final, assim, de você. Essa que você falou é a respiração simples que eles falam. É só você respirar da maneira mais profunda e mais calma que você puder. Essa já ajuda bem. Mas essa quadrada, ela tem um efeito melhor sobre a ansiedade. Nossa, sensacional. Nossa, muito bom. Rafa, acho que a gente pode parar por aqui, que já passou de 10 horas, mas nossa, foi maravilhoso. Foi muito bom mesmo. Sabia que ia ser bom, mas não sabia que ia ser tão bom. Bom, espero que todos possam ter aproveitado aí, ter contribuído com alguma coisa. Obrigada pela oportunidade. Não, vamos fazer outras. Qualquer dia a gente pega um tema aí. Eu acho que esse mês é essa questão do Setembro Amarelo, é uma coisa que a gente precisa estar com foco mais nisso. Mas na verdade, a gente não é só no Setembro Amarelo, né? A saúde Sim, precisa ser cuidada como um prevenção, todo, cuidado é o tempo todo. é o tempo todo, porque é isso que vai fazer você conseguir. É uma boa saúde mental que vai fazer você conseguir enfrentar as intempéries da vida, né? Porque é isso que vai Com te fazer segurar a sua onda quando as coisas não derem certo, porque inevitavelmente, em algum momento, alguma coisa vai acontecer que não vai dar certo. Mas Vamos eu. segurar a onda, não, vamos surfar nela. Gestão em vez de controle. Sensacional. Vamos surfar Nas ondas da vida aí. as ondas da vida. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu tenho um pessoal aí que ficou do início ao fim. Eu espero que tenha sido útil. Eu agradeço muito a presença de vocês. Rafa, foi maravilhoso. Muito obrigada, tá? Agradeço a Obrigada a tua você. mãe e ao seu filho que A todos e boa noite, disponibilizaram gente. você. Tá bom? Tá bom. Um Um abraço. abraço. Gente, foi ótimo, muito obrigada. A gente se vê, a live vai ficar gravada, então quem precisar encarar, quem precisar dessas dicas, porque eu acho que não serve só para quem tem doença renal crônica e ligação. Mas, gente, ó, um abraço. Daqui a 15 dias a gente se encontra numa nova live. Obrigada, Rafa. Obrigada, tchau. Tchau.